nós precisamos também, cada vez mais, assumir o nosso campo de luta, os nossos posicionamentos, mas, em suma de tudo, estabelecer e estruturar as nossas formas, as nossas armas e que as nossas armas são as ideias, são as palavras e são as nossas propostas também, né? Aqui no Congresso Nacional, e particularmente na Câmara dos Deputados, nós temos, até por uma realidade muito concreta, de um trabalho muito concentrado em alguns dias na semana e por uma pauta muito diversa, uma demanda muito intensa, não só da sociedade, mas dos partidos e do próprio governo, nós temos, por uma realidade conhecida até de todos, né, um atropelamento permanente da nossa vida política aqui, né? Nós somos chamados a uma corrida atrás de uma pauta que nem sempre somos nós que fazemos, né? Aliás, na grande maioria das vezes não somos nós que fazemos a pauta, e acaba que os dias passam, os meses se passam, os anos se passam, e a gente se vê muitas vezes engolidos por um processo que dá uma sensação, muitas vezes, que a nossa contribuição foi menor do que a que nós poderíamos dar, né? Num Congresso, inclusive, onde a representação hoje está muito questionada, né? Onde a subrepresentação dos trabalhadores é nítida, a subrepresentação das mulheres também é nítida, dos negros, dos índios, dos homossexuais e de tanta diversidade desse país que a gente não enxerga aqui dentro, né? E nisso o debate da reforma política se coloca, o debate da influência do poder econômico se coloca, e o debate da própria consciência e da organização que a sociedade construiu também se coloca, né? E até onde nós estamos conseguindo falar para essa sociedade a ponto de mobilizá-la e identificá-la para a luta política. Qual é o papel da comunicação nesse processo, da mídia brasileira nisso? Se nós estamos conseguindo criar instrumentos de disputa dessa consciência, dessa organização, se as novas formas com que a sociedade se organiza, nós estamos conseguindo compreender e nos aproximarmos dela, né? E se quem hoje a ascendeu socialmente também está sendo captada para novas formas de organização, né? Até onde as formas tradicionais de organização conseguem chegar a essa classe social que ascende no Brasil, socialmente, se nós estamos conseguindo chegar a essas pessoas, né? E até onde há esgotamento de propostas, de ciclos e limites, né, dos partidos e dos projetos que se colocam. A liderança do PCdoB, que hoje eu ocupo a posição de líder, mas que já foi ocupado por outros quadros importantes do partido e que será ocupado por outros deputados nossos também, nós já tivemos vários ciclos de debates aqui e queremos retomar essa possibilidade, porque nós achamos que essa é uma contribuição real que nós podemos dar a esse processo louco que nós vivemos aqui, em que muitas vezes a gente não para debater, não para pensar, né? Somos engolidos e moídos aqui dentro por um processo de correr atrás desse plenário, das comissões, dessa votação que a gente faz aqui dentro. Nós precisamos, de fato, parar para trocar, para pensar, para observar e repensar e ressignificar muita coisa que a gente diz e, às vezes, diz e não sabe se está dizendo corretamente, né? Não sabe nem se está formulando adequadamente para o momento que a gente vive. Então, essa bancada do PCdoB resolveu retomar um debate. Claro que a gente debate muitos assuntos aqui dentro, né? Mas achamos que nesses 3 temas, no mundo do trabalho, na reforma urbana e na questão da macroeconomia brasileira, são temas onde o debate precisa, de fato, ter um aprofundamento maior. A gente vem acumulando nas comissões próprias da Casa, de Educação, de Seguridade Social, de Cultura, de Comunicação, a gente já vem acumulando razoavelmente um debate aqui dentro, né? Eu presidi a Comissão de Cultura, assim que criado ano passado, hoje a deputada Alice preside. O debate da comunicação foi trazido lá para dentro, então esse debate vem sendo acumulado ali dentro. Na área da educação, com muita força, na área da saúde, com muita força. Na reforma política, o debate vem sendo também construído com muita força. Então, esse debate vem acontecendo com maior profundidade.
achamos que nessa questão do mundo do trabalho e também com a ótica de gênero dentro dele, nós achamos que devemos parar um pouquinho para repensar. Temos visto a esquerda confusa nesse tema, né? Na área da reforma urbana também vemos um atraso bastante grande na uniformização, inclusive, de um campo político nessa temática, como também no campo da macroeconomia, vemos pessoas que se alinhavam muito bem, de repente cada um atirando para um lado, com perspectivas completamente diferentes, olhando para o Brasil já de 2015, com visões bastante diferentes, inclusive na política do salário mínimo, na renda, na inovação, na terceirização, na desigualdade e na ótica de gênero também no mundo do trabalho. Então, nós resolvemos parar um pouquinho para pensar, e para discutir, para debater. Então, essas 3 mesas foram as mesas que nós escolhemos, iniciando pelo mundo do trabalho. E, com muito prazer, a gente convidou as pessoas que aqui estão. Quem vai coordenar essa mesa é o deputado Assis Mello, que nós estamos trazendo e convidando aqui para assumir aqui os trabalhos, em nome da nossa bancada. Para cá, deputado Assis. O deputado Assis vai coordenar, vai compor a mesa, vai registrar também a presença de outras lideranças que aqui foram convidadas para acompanhar, para debater, para perguntar. Nós estamos ao vivo na internet, inclusive com o canal É Democracia, que será interativo com esse debate. Estamos registrando, filmando tudo. A nossa ideia depois é fazer uma publicação sobre esses debates que nós vamos fazer aqui, para contribuir para as plataformas, inclusive, do momento eleitoral que nós vamos viver. É uma contribuição que esse debate vai dar às plataformas, inclusive, que nós vamos entregar aos candidatos que nós vamos apoiar nas eleições. Essa, de fato, é uma contribuição que nós pensamos dar a esse momento político do século XXI. Então, Assis, eu vou passar agora a palavra para você coordenar os debates e aproveitarmos ao máximo os 3 convidados que nós trouxemos aqui, que nós sabemos que vão contribuir muito e que nós vamos beber ao máximo isso que vocês trarão aqui para nós. Muito obrigada a presença de vocês. Deputado Assis, a mesa é sua. Obrigado, nossa líder aqui, a deputada Jandira. Obrigado aqui. Para mim é uma satisfação poder estar coordenando essa mesa, né, já que nós temos um compromisso aqui com essa luta aqui dos trabalhadores, né, além dessa fonte importante aqui do conhecimento, do debate, sobre um tema, né, que nós vemos o mundo do trabalho, né? Eu acho que mês de maio, pelo menos aqui no finalzinho de um mandato, sou deputado de primeiro mandato, esse 1º de maio aqui, deu uma vigorada, pelo menos os temas, veio para o debate, né, a iniciativa também na Comissão de Constituição e Justiça, de tentar construir uma pauta positiva sobre a questão dos trabalhadores. O plenário aqui também votou temas importantes, né, e nós estamos ali com o projeto da questão da igualdade também para, né, na tentativa de pauta para votar. Então, esperar aqui, fazer um debate com temas aqui que a deputada Jandira já colocou aqui, para nós é de muita importância. Dentro disso, então, me pedir aqui para compor a mesa aqui junto, aqui o nosso companheiro aqui também, de sempre aqui, o Clemente Benzi Lúcio, que é do Departamento do Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIESE. Laís Abramo, então, também, nossa Organização Internacional do Trabalho. E vou na onda aqui, já convido também para acompanhar junto o Márcio Póstimo aqui também, né, da Fundação Perseu Abramo. Gentileza, os companheiros se dirigem à mesa aqui, agradecer aqui a presença da Valesca Leão, secretária do Estado de Política das Mulheres do GDF, obrigado pela presença. Do Milton Vasconcelos, secretário do Trabalho do Governo do Estado da Bahia, obrigado, Milton, pela presença. Luiz Carlos Paes Castro, diretor de Relações Externas do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central. Liege Rocha, secretária da Mulher do PCdoB Nacional. E Ademir Domingos, presidente da CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do DF. E os demais companheiros e companheiras que fazem presente aqui nesse plenário. Ainda, vou ter que pôr o óculos aqui, Ângela
Guimarães, secretária adjunta da Presidência da Representação da Secretaria Nacional da Juventude. Merilena Pinheiro, dirigente SAEP, é isso mesmo? SAEP-DF, Sindicato das Auxiliares de Administração de Escola do Estado, de Estabelecimentos Particulares de Ensino. Aqui ajuda aqui. Estamos trabalhando aqui, né? Vou passar a palavra aqui pela ordem aqui para o Clemente, companheiro do Diese, pelo tempo de 20 minutos. Tá? Também aqui já está junto com nós aqui, companheiro da nossa bancada aqui, também o companheiro Daniel Almeida. Daniel Almeida, que já liderou esta bancada aqui. Então, obrigado, Daniel, pela presença. E os demais companheiros aí. Então, Clemente, tempo de 20 minutos, contigo a palavra. Bom, boa tarde. Eu gostaria, em nome da deputada Jandira e do deputado Assis Mello, agradecer o convite ao PCdoB para participar desse debate, saudar a iniciativa da reflexão proposta, como a Jandira apresentou aqui na abertura dos trabalhos, e vou tentar trazer alguns elementos. Eu pensei em focar no que seria uma agenda para o mundo do trabalho, pensando o papel do legislativo. Então, evidente que em 20 minutos não dá para trazer toda a reflexão de quais são as questões, mas aquilo que eu considero relevante para pensar uma agenda de futuro. E a reflexão que eu vou fazer tem alguns pressupostos que é importante para tentar identificar os 2 ou 3 elementos que eu considero relevante para pensar a dimensão do mundo do trabalho e o desenvolvimento do Brasil. Nós criamos uma oportunidade no Brasil para pensarmos transformações aonde, pelo menos, o sentido da igualdade e, portanto, transformações que tragam a possibilidade do bem-estar, de um viver melhor, da qualidade de vida, seja colocada como uma possibilidade em disputa. Creio que o que nós fizemos nesses últimos anos, em termos de trajetória para o desenvolvimento, não é pouco. Mas também está claro que o que nós fizemos abre um campo de disputa que exige daqueles que têm a intenção de colocar o debate distributivo e o debate de uma outra ordem de bem-estar no país, precisarão ter capacidade de fazer o enfrentamento em um outro nível. Em última instância, a questão nós precisamos constituir capacidade de uma correlação de forças, de que a sociedade faça cada vez mais escolhas no processo democrático que consolidem mudanças mais profundas. O que nós fizemos até agora de mudanças no país são mudanças que arranham a questão central, que é a questão distributiva. Para sustentar mudanças mais robustas e persistentes no longo tempo, no prazo longo de mudanças e de consolidação de um Estado onde a qualidade de vida e bem-estar esteja melhor distribuído, nós vamos precisar entrar nas disputas substantivas. Quero só levantar que nós estamos vivendo processos onde a disputa democrática está sendo solapada por outras iniciativas. Não acho pouco o que está acontecendo em São Paulo.
Não acho pouco que está acontecendo na cidade de São Paulo, nesse momento, na disputa feita naquele espaço territorial onde o Executivo e o Legislativo estão sendo derrotados pela apuração na Justiça. Então, uma disputa distributiva, no caso do IPTU em São Paulo, iniciativa do Executivo aprovada pelo Legislativo e derrubada por um juiz. Agora a Justiça acabou de determinar à Prefeitura de São Paulo que rompa todos os contratos e convênios de administração das creches e faça imediatamente um processo de seleção pública para a gestão das creches. Ou seja, nós estamos num processo complicadíssimo de sustentação de um conjunto de ações que estão diretamente associadas à disputa distributiva e, por exemplo, a realização de um serviço público de emergência que nós estamos tentando implantar, que é creches, né? Que tem tudo a ver, por exemplo, com a presença da mulher no mercado de trabalho. Um dos fatores que determinam a dificuldade da mulher no ingresso no mercado de trabalho é a ausência de creche e de escola em tempo integral. Além do direito primeiro da criança e do jovem ter uma educação de qualidade. Então, nós estamos, estou dando esse exemplo para dizer, nós estamos entrando na arena das verdadeiras disputas. Nesta arena das verdadeiras disputas, nós sabemos que a força que nós temos, eu estou dizendo nós, esse grande campo das forças que lutam por um projeto de igualdade no país, por uma estratégia de desenvolvimento assentado na distribuição de renda, nós sabemos que a nossa força neste processo de disputa é a organização. É a organização dos trabalhadores no espaço sindical, é a organização daqueles, nos seus diferentes espaços de organização, seja das mulheres, dos negros, seja nos espaços territoriais, nas comunidades, nas associações de bairro, seja nos partidos políticos. São essas organizações que estabelecem capacidade de mobilização da sociedade e de fazer um enfrentamento com várias forças que se rearticulam, que se reorganizam e que passam a fazer a disputa de forma muito mais continuada. Bom, no campo específico do mundo do trabalho, pensando que nós temos o desafio de aprofundar mudanças, aprofundar transformações no espaço da nossa democracia, me parece que pensar o mundo de trabalho e pensar os desafios para o século XXI, no que se refere à constituição do sujeito coletivo capaz de fazer a disputa no âmbito do trabalho, pensando o desenvolvimento, nós deveríamos pensar com muita urgência um processo de reorganização e renovação da vida sindical. É urgente, é dramaticamente urgente, e eu vou colocar de forma muito rápida uma agenda, mas me parece muito importante que o movimento sindical, apoiado pelos partidos, no caso o PCdoB aqui, que tem uma atuação sindical fantástica, nós criemos, primeiro, uma cultura no âmbito sindical de trabalharmos um debate político de autorregulação. É necessário que o movimento sindical apresente para a sociedade uma proposta de autorregulação sindical, recolocando valores da vida sindical como base do seu protagonismo em termos de ação. Seja de organização sindical visando democracia no processo eleitoral, transparência, elementos básicos de um estatuto que, na verdade, dá à vida sindical a possibilidade da renovação e que nós acabássemos com aqueles problemas que nós temos na organização sindical e que não são apoiados pelas centrais sindicais, mas que fazem da parte da vida real e são usados contra o movimento sindical para transformar o movimento sindical em uma quadrilha que tenta assaltar os trabalhadores, e essa é a ideia que, no geral, se tenta construir, muitas vezes,
junto à sociedade e à opinião pública. A segunda dimensão está associada à relevância de nós olharmos para o sistema de relações de trabalho e fazermos mudanças nesse sistema no sentido de favorecer a negociação coletiva. A aposta da mudança no processo democrático significa nós apostarmos no investimento da negociação coletiva como base complementar e essencial na regulação das relações de trabalho. A terceira dimensão está associada àquilo que a legislação pode dar de suporte à negociação e à representação sindical. Há possibilidade e necessidade de nós melhorarmos a representação e a organização sindical e a legislação de suporte, mantendo os fundamentos que estão definidos na própria Constituição. É bom lembrar, e isso é um debate importante e difícil de ser feito, que apesar de nós termos unicidade na base sindical, nós vivemos um processo perverso, autofágico de fragmentação sindical na base da estrutura sindical brasileira. E é da fragmentação mais perversa, porque nós estamos fragmentando as categorias, multiplicando e dividindo a base sindical de forma quase que atroz e contrária ao interesse dos próprios trabalhadores. Portanto, nós precisamos olhar, tanto do ponto de vista de uma autorregulação, quanto de um suporte da legislação, para uma organização sindical moderna. Moderna em que sentido? Moderna no sentido de estar preparada para representar crescimento da força de trabalho vigorosa no setor de serviços, na parte urbana, para uma população que já é 85% urbana, para um crescimento do setor de serviços e, simultaneamente, para uma organização sindical que precisa ganhar mais musculatura na representação sindical e na organização sindical para as negociações coletivas. Ainda há, de forma muito relevante, um processo de judicialização das relações de trabalho. Ainda não há, na base sindical, a capacidade de solução de conflito no local de trabalho. Os trabalhadores no Brasil não têm o direito de organização sindical no local de trabalho. E isso, tanto um sistema de autorregulação mais fortemente apoiado por um processo de proteção legal que incentive a negociação, que incentive a organização sindical no local de trabalho, que incentive a solução de conflito desde o local de trabalho, e isso com o sentido, seja da construção da experimentação do que é enfrentar os conflitos no debate democrático, na experimentação da solução do conflito desde o local do trabalho, na solução dos conflitos na negociação coletiva, e hoje no papel que as centrais sindicais adquirem na representação nacional, com a agenda, por exemplo, que as centrais trazem para o Congresso, de vários temas de interesse geral, de repercussão geral, como é a redução da jornada de trabalho, como é a questão da revisão no sistema da Previdência, como é, por exemplo, a questão da igualdade entre homens e mulheres. Bom, tem uma agenda de repercussão geral que as centrais trazem. Agora, nós precisamos, do ponto de vista da constituição do sujeito, que representa e que mobiliza e que organiza e que negocia, fortalecer a representação e a negociação desde o local de trabalho. Essa dimensão ela é relevante e ela precisa vir acompanhada do fortalecimento da própria negociação, seja recolocando a justiça num papel acessório a essa relação e não como um elemento determinante dessa relação, seja trazendo para essa relação a negociação como elemento central. Temos no nosso sistema, especificamente, o desafio, e inclusive está na pauta do Congresso, a regulamentação do direito de negociação coletiva para os servidores públicos. Nós ainda não temos, para os servidores públicos, uma regulamentação que dê
aos servidores o direito de negociação. E é evidente que, diante do direito administrativo, o direito de negociação precisa ser regulado de forma diferente da negociação no setor privado. Assim como ainda é necessário complementar para os próprios servidores o direito de organização, e a pauta dos servidores mostra um conjunto de direitos para que a organização e a negociação sejam operadas no âmbito do servidor público para atuar. Agora, no caso do servidor público, nós temos uma agenda que não é simples de ser enfrentada. Não é razoável nós imaginarmos que um servidor público deva fazer uma greve de 2 meses no setor da educação, em um determinado estado, para que abra negociação com o governo para pensar as relações de trabalho dos trabalhadores da educação. Não é razoável que a sociedade tenha esse ônus. Não é razoável de nós pensarmos que a greve no setor público é igual à greve no setor privado. Quando você faz uma greve no setor privado, você tem por objetivo atacar o resultado do capital, conferir um ônus para o capital. Quando se faz uma greve no setor público, o ônus é diferente, é radicalmente diferente. Então é necessário discutir com os servidores públicos uma regulação consistente do direito de greve que os servidores públicos têm para exercer sua greve, seu direito de greve. Mas é necessário ter um sistema de solução do conflito que é diferente também para os servidores públicos. Então, nós precisamos enfrentar esse debate. Se nós queremos ter a solução, se nós queremos ter a sociedade ao lado dessa agenda de promoção dos direitos, de promoção das lutas dos trabalhadores, nós precisamos claramente colocar em debate o fortalecimento da representação sindical, fortalecimento da negociação coletiva, o fortalecimento e a regulação do direito de negociação para os servidores públicos, o uso dos instrumentos de luta dos trabalhadores, servidores públicos e do setor privado. O setor privado hoje, por exemplo, você tem o chamado interdito proibitório, onde a justiça determina os limites para a organização de uma greve, por exemplo. A intervenção na greve com decisões da justiça mandando ter 80% do contingente garantindo o nível de atividade. Bom, qualquer dirigente que olha para isso diz, uma decisão da justiça que garante 80% é como se estivesse eliminando o direito de fazer greve. Se é essa a decisão, nós temos que fazer um debate, se naquele setor não pode ter greve, qual é o sistema de solução de conflito. Não pode ser, não pode fazer greve, não pode contestar e ninguém resolve, não tem uma solução para aquele conflito, seja na iniciativa privada, seja no setor público. Então, há uma agenda para nós darmos um arcabouço aonde as lutas possam se dar no espaço da democracia e tenhamos instrumentos adequados para a solução do conflito que fortaleça a luta e a democracia. Caso contrário, se nós não apostarmos nas instituições, se nós não apostarmos nos processos, se nós não apostarmos na possibilidade do diálogo, do enfrentamento e do acordo, qual é o instrumento que nós temos para fazer mudanças? E a repercussão disso para essa casa. Ou seja, neste debate local, setorial, ele repercute em grande medida os grandes debates que vocês fazem aqui nessa casa. As contradições da sociedade vêm para cá, precisam ser debatidas e tem um processo deliberativo, que não é a simples soma de votos, mas que é, na verdade, o debate, o embate e a recepção desta casa e nos diferentes espaços das pressões que a sociedade faz sobre as escolhas que ela espera que seus representantes o façam, seja o diretor do sindicato, seja um parlamentar. Então, a vida sindical operada por organizações que tragam para os trabalhadores a possibilidade de experimentar a solução, de experimentar um embate, de se organizar para fazer transformações, é a base para nós pensarmos uma sociedade que sustenta na democracia processos mais robustos de transformação.
E as transformações que nós teremos daqui para frente não serão pequenas. A agenda, depois que vocês vão trabalhar no terceiro bloco, que é a agenda da macroeconomia para o desenvolvimento, vai colocar para nós como grande desafio a discussão do investimento, do incremento da produtividade e, portanto, da agregação de valor como estratégia para sustentar um crescimento de longo prazo. A disputa distributiva do incremento da produtividade vai estar posta. E ela é a disputa central, certo? E nós precisamos ter organizações no campo dos trabalhadores com capacidade de fazer essa disputa desde o local de trabalho, por acordos setoriais ou por acordos nacionais, e capacidade de influenciar aqui no Congresso as grandes disputas, como, por exemplo, está hoje colocado pelas centrais a redução da jornada para 40 horas sem redução de salário. Bom, essa é uma disputa, uma grande disputa distributiva. E nós sabemos que a correlação de forças de colocar este ponto em pauta não é simples. Não é simples. E uma negociação como essa é pesada, como recentemente enfrentamos a discussão, por exemplo, da regulamentação da terceirização. Como em breve virá para essa casa novamente o debate da questão da Previdência. É o fator previdenciário agora, mas será a questão da Previdência pensado 20, 30, 40, 50 anos para frente. Cada tema desse traz uma complexidade que exige uma repercussão para a sociedade, que esclareça o debate para que as escolhas sejam feitas da forma mais transparente, né? E que no debate público se possa trazer para a sociedade essas escolhas, inclusive nos grandes processos eleitorais que nós vivemos a cada 4 anos no país. Então, eu insisti nessa agenda, que é a agenda da Constituição do sujeito, a representação e no fortalecimento da negociação. E, em especial, no caso de servidores públicos, o direito de negociação, que nem ele ainda está regulamentado para os servidores públicos, municipais, estaduais e federal. Obrigado. Obrigado, Clemente. Passo, então, a palavra aqui para Laís Abramo. Chega aqui que vai usar o monitor aqui. Vamos ver se a casa aqui ajuda a apagar as luzes aqui. Vamos ver se a gente consegue funcionar aqui o... Não atrapalha, não é melhor? Não, vamos ver se a gente consegue. Que aí eu fico olhando. Mas vou começando. Não, se tiver melhor, mas para não perder tempo, né? Vamos começando. Vai me dar torticolo. Aqui eu até vejo mais. Bom, enquanto se resolvem os problemas técnicos aí, eu queria agradecer muito a deputada Jandira Fegali pelo convite. Acho que a proposta desse debate é realmente muito importante, com tudo que foi apresentado, né, como a proposta do debate. Acho que realmente precisamos avançar nesse ponto. E o que me foi solicitado foi de focalizar no tema da questão de gênero, da questão da igualdade de gênero no mercado de trabalho. Então, eu organizei minha apresentação em 3 pontos, falar um pouco como esse tema da igualdade de gênero está presente no mandato da OIT, depois falar sobre alguns resultados do mercado de trabalho, alguns dos desafios que nós temos nesse momento, nessa fase do processo de desenvolvimento econômico e do mercado de trabalho no Brasil. Também tentei, como disse o Clemente, fazer um diálogo um pouco com o tema do legislativo, né, com o tema do papel do parlamento e da legislação em toda essa história. Então, pode passar. Se você quiser, eu prefiro. o laser no meio, avançar e trouxe. Melhor. Okay. E eu aponto para onde? Bom, então, falando um pouco sobre como é que esse tema aparece na normativa da OIT, é interessante ver que a proteção à mulher trabalhadora, ela sempre teve um lugar muito importante na ação da OIT.
Se nós pegamos as 6 convenções que foram aprovadas na primeira Conferência Internacional do Trabalho, que foi realizada em 1919, que é o ano de fundação da OIT, nós vemos que o tema da mulher trabalhadora estava diretamente relacionado a 2 delas. A primeira é a proteção à maternidade, e o outro era a proibição do trabalho noturno das mulheres. Isso já foi, inclusive essa convenção foi denunciada, é um tema que já foi superado, né, pela evolução da participação das mulheres no mercado de trabalho na sociedade, mas ao lado dos temas da jornada de trabalho de 8 horas diárias e 40 horas semanais, temas relativos ao emprego e desemprego, como estatísticas, intermediação, seguro-desemprego, e a questão do trabalho infantil, o tema da mulher esteve presente em 2 dessas convenções. Quer dizer, 2 dessas convenções foram dedicadas ao tema da mulher. A gente pode ver que, inclusive, os outros temas que foram discutidos, eles são muito atuais até hoje, né? Quer dizer, nesse momento já se definia a jornada de 8 horas diárias e 40 horas semanais pela Convenção da OIT. Para a indústria, tudo isso relativo à indústria. Os 2 únicos temas que não eram exclusivos da indústria era o tema da Convenção 2 e da Convenção número 3 da proteção à maternidade. Vemos que aí, nesse momento, se definia como idade mínima para o trabalho 14 anos, incluindo a mineração. E sabemos que, hoje em dia, ainda muitos países ainda tem esse limite da idade mínima. No caso do Brasil é 16, mas em muitos países ainda é 14, e a gente sabe que projetos PECs propondo a redução da idade mínima no Brasil são uma constante nessa casa, né? Então, são temas que até hoje não estão pacificados, quase 100 anos depois da criação da OIT. Bom, as principais convenções da OIT, e é muito interessante a gente ver, se a gente fosse fazer uma análise histórica, a relação entre as convenções, que são tratados internacionais que definem os mínimos a serem observados por todos os países que ratificarem essas convenções, e a legislação nacional. É um movimento de ida e volta. As convenções da OIT tendem a influenciar as legislações nacionais, porque no momento que um país ratifica uma convenção, a legislação nacional tem que estar de acordo com essa convenção, né? E, ao mesmo tempo, existem revisões periódicas das convenções que têm a ver com o avanço das legislações nacionais. Esse é o caso claríssimo da Convenção de Proteção à Maternidade. Então, se a gente for ver aqui, nós temos as principais convenções da OIT relativas ao tema da igualdade de gênero, são a Convenção sobre a Convenção número 100, Igualdade de Remuneração para Trabalho de Igual Valor, que é do ano de 1951 e foi ratificada pelo Brasil em 57. Acho que todos os senhores e senhoras sabem que, no caso do Brasil, ratificar uma convenção da OIT é um ato do parlamento, né? Quer dizer, tem todo um processo que é um projeto que é enviado pelo governo, mas é o parlamento que decide se uma convenção é ratificada ou não. Então, o papel do parlamento aqui é chave. A convenção que estabelece a igualdade de remuneração é do ano de 1951, foi ratificada pelo Brasil em 57. A outra convenção importantíssima é a Convenção sobre a Discriminação no Emprego e na Ocupação, de número 111, que é do ano de 58 e foi ratificada pelo Brasil em 65. Essa convenção define 7 áreas de discriminação, que são sexo, raça, cor, origem social, nacionalidade, mas existem muitas outras áreas da discriminação que são temas recentemente reconhecidos como importantes no mercado de trabalho, como, por exemplo, a questão da orientação sexual. Ela é uma convenção geral, ela é o primeiro instrumento internacional que fala da discriminação, mas ela também é necessária uma leitura mais moderna para incorporar outros âmbitos de discriminação, né? E a Convenção sobre a Discriminação é definida como a ausência da oportunidade de igualdade de oportunidades de tratamento no mercado de trabalho. Então, todo país que ratifica a Convenção 111 é obrigado a desenvolver uma política nacional de promoção da igualdade de oportunidade. Então, não é só a proibição da discriminação, mas é a promoção ativa da igualdade de oportunidades. Bom, em relação à questão de gênero, existem 3 outras convenções que eu queria destacar. Uma delas é as convenções de proteção à maternidade,
que, como eu disse, a primeira foi de 1919, a segunda, que é de número 103, de 52, e a terceira de 183 do ano 2000, que essas revisões das convenções são avanços, né? E o Brasil ratificou a 103 em 65. A questão, por que o Brasil não ratificou a 183, existe toda uma discussão, porque tem setores que consideram que, em alguns aspectos, houve uma flexibilização que poderia ser prejudicial. Então, até agora, é a convenção que está vigente no Brasil. E depois tem outras duas convenções que são muito importantes, que são a Convenção número 156, sobre trabalhadores com responsabilidades familiares, que ela diz o seguinte: nenhum trabalhador, seja homem ou mulher, pode ser discriminado no emprego por causa das suas responsabilidades familiares. Essa convenção é do ano de 1981 e até hoje não foi ratificada pelo Brasil. Essa convenção, ela tem uma importância muito grande, ela complementa a Convenção 111, porque ela especifica essa condição de trabalhadores com responsabilidades familiares, e ela também fala que qualquer país que ratificar essa convenção tem que desenvolver medidas que possibilitem essa conciliação entre o trabalho e as responsabilidades familiares para homens e mulheres. Então, a importância dela é que ela tira da mulher a carga exclusiva da responsabilidade familiar. Ela tem uma versão primeira dessa convenção, que era mulheres com responsabilidades familiares. E depois ela foi criada essa outra, que amplifica para também os homens. Das resistências à ratificação dessa convenção... Obrigada. Bom, mas acho que está bom aqui, acho que eu estou conseguindo... Uma das resistências à ratificação dessa convenção é justamente a ideia de que, se você estende esse direito para os homens, isso estaria aumentando o custo de contratação de homens e mulheres para a empresa. Por exemplo, uma questão chave da creche. A creche, hoje, na legislação brasileira, ela é um direito da mulher, é visto como um direito da mulher trabalhadora, certo? Não é visto nem como um direito da criança, nem como um direito de homens e mulheres com responsabilidades familiares. Então, um dos argumentos é, se você estende esse direito para os homens também, isso aumentaria o custo. Esse é um tema recorrente. Eu acho que esse é um tema muito importante de ser discutido por essa casa, porque nós fizemos, o Márcio participou também, há 10 anos atrás, uma pesquisa na América Latina, em vários países da América Latina, tentando avaliar a diferença entre os custos do trabalho de homens e mulheres, vinculados à legislação. Então, qual é o custo da creche, qual é o custo da licença maternidade, qual é o custo do salário maternidade, qual é o custo do direito a um período de amamentação, e chegamos à conclusão que esses custos eram muito pequenos, eram menos de 1% da remuneração total das mulheres. Então, eles não justificam a ausência desse tipo de medidas. Nós estamos agora refazendo esse estudo, tentando justamente quantificar quanto seria o custo adicional de medidas que circulam por essa casa, como a extensão da licença maternidade a 180 dias, como a extensão da licença paternidade a 30 dias ou a 15 dias, como a extensão do direito de creche também aos homens. E eu acho que esse é um debate que é bastante interessante, que é muito importante a gente ter alguma análise quantitativa para ajudar a quebrar alguns dos mitos que envolvem essas discussões. E nos colocamos à disposição também para continuar nessa discussão. A outra convenção muito importante é a Convenção sobre Trabalho Decente para os Trabalhadores Domésticos, que foi adotada em 2011. Bom, esse é um tema também muito importante nessa casa, que aprovou a PEC, mas ainda não aprovou a regulamentação. Depois eu vou falar um minuto sobre as trabalhadoras domésticas, porque a gente considera que aqui está um tema muito importante de ser considerado. E só anotar que, quando eu estava fazendo esse quadro, a última ratificação de uma convenção da OIT vinculada ao tema da igualdade de gênero foi feita em 1965, ou seja, quase 50 anos atrás.
quase meio século que não há... Estou falando dessas convenções, foram ratificadas outras, mas dessas convenções, enfim, é interessante observar isso. E aqui também só falar que se a gente fosse fazer um histórico das convenções da OIT, a gente vê que no primeiro momento, as primeiras convenções têm uma ideia mais de proteção da mulher trabalhadora, e especialmente na sua função reprodutiva. Maternidade, proibição de carregamento de peso, a ideia do trabalho noturno. Essa é muito mais uma visão de proteção. A partir dos anos 50, tem a ideia da promoção da igualdade de oportunidades, com as convenções 100 e 111, e depois se introduz esse tema das responsabilidades familiares e uma visão mais de igualdade de gênero de forma mais explícita. Então, é interessante ver isso também. Bom, número de empregos, quantidade de empregos, direitos no trabalho, as condições de representação, organização, proteção social, existe sempre uma diferença importante em termos das questões de gênero. Passando para outra parte, e trazendo alguns dados da evolução recente desse tema no Brasil, a ideia que a gente parte é a seguinte, que as desigualdades de gênero, ao lado das desigualdades raciais, são eixos estruturantes da matriz da desigualdade social no Brasil, né? Quer dizer, quando a gente pensa na desigualdade, o Clemente está falando da questão redistributiva, ou a questão distributiva. Se a gente pensa em qual é a matriz da desigualdade social nesse país, a questão de gênero e a questão de raça são, na nossa opinião, eixos estruturantes dessa matriz da desigualdade social. A questão de gênero e raça não é uma questão de minorias nesse país. Ela é uma questão das amplas maiorias da sociedade. Se a gente soma mulheres e negros, mulheres brancas e negros, homens e brancos, nós chegamos a quase 2/3 da população do país, da população economicamente ativa. Com isso, evidentemente, eu não estou querendo dizer que qualquer discriminação contra qualquer minoria possa ser aceita ou tolerada. Só apenas estou falando da magnitude da questão. Então, quando a gente pensa em legislação, em políticas públicas, em ações governamentais, sindicais, empresariais, a gente tem que pensar nisso. Elas não podem ser apêndices, elas não podem ser como se diz em espanhol, um saludo à la bandeira, uma nota de rodapé. Elas têm que estar no eixo das políticas públicas, tem que estar no eixo da função legislativa e normativa, né? Então, é isso que a gente queria deixar como uma mensagem central dessa discussão. Se a gente analisa os últimos anos, eu vou pegar aqui dados de 2004 a 2011 da PNAD, peço desculpas porque não está atualizado até 2012, a gente pode ver que existem grandes avanços e grandes desafios. Eu não vou fazer uma análise exaustiva, quantitativa aqui, muitas dessas estatísticas são conhecidas pelas pessoas, mas eu vou ressaltar alguns pontos que me parecem importantes. Bom, primeiro, aqui vai ser meio difícil de vocês verem aí, mas essas linhas dizem respeito à média do total da ocupação, homens, mulheres, brancos e negros. Então, eu vou falar aqui, vou chamar atenção para os dados, e esses dados eu posso deixar aqui. A gente sabe que houve uma redução muito importante da taxa de desemprego no Brasil, mas ainda existe uma diferença importante em termos de gênero. E aqui também quero dizer que, quando a gente for analisar esse tema, é sempre importante um olhar especial para a situação das mulheres negras, porque elas vivenciam essa dupla discriminação. Discriminação de gênero, de raça e muitas vezes de origem social, e isso fica claramente mostrado, evidenciado nos dados do mercado de trabalho. Em termos do desemprego, em 2011, para uma taxa média de desemprego pela PNAD, de 6,7%, a taxa de desemprego dos homens era de 4,9%, e a das mulheres de 9,1%. Você tem uma tendência decrescente em todos os casos, mas a desigualdade ainda é grande.
E a desigualdade de gênero é maior que a desigualdade racial nesse aspecto. A diferença, né? O tema de gênero, pelas nossas avaliações, nossas análises, ele conta mais no acesso ao emprego. Na condição, na qualidade do emprego, a questão racial é muito mais forte. E sempre as mulheres negras estão na pior situação em qualquer hierarquização que a gente faz, né? Bom, formalidade. Esse é um tema chave, porque tem a ver com acesso aos direitos, acesso à proteção social. Sabemos que o Brasil vem numa trajetória de formalização do emprego importantíssima, geração de emprego formal importantíssima. Isso também é um elemento importantíssimo da questão distributiva, porque tem a ver com a inclusão social. E aqui nós vemos que existe uma trajetória ascendente importante, mas ainda há uma diferença entre a taxa de formalidade dos homens era de 58%, das mulheres de 56%, e aqui a diferença entre negros e brancos é muito maior, né? Se a diferença entre homens e mulheres é de aproximadamente 4 pontos percentuais, de negros e brancos é de quase 15, né? Então, isso tem a ver justamente com a qualidade do emprego, com acesso à proteção social. E temos que ver que temas como a licença maternidade, né, a proteção à maternidade. O Brasil tem uma legislação relativamente bastante avançada, mas o grande problema é a quantidade de mulheres que não têm acesso à proteção à maternidade por estar fora do mercado formal de trabalho, né? Nossa Senhora, 2 minutos. Então, vou passar rápido, vou acelerar aqui. Seguridade social, vemos que 40% do total das mulheres que trabalham não tem acesso à seguridade social e, portanto, à proteção à maternidade. Esse dado aqui, queria falar um minuto, a Ângela está aí, né? Nossa grande parceira também na questão da juventude. Esse é um dado importantíssimo, que é a porcentagem de jovens que não estudam e não estão ocupados no mercado de trabalho. Esse é um tema que está na imprensa, se fala da geração nem estuda nem trabalha, e o que nós vemos é que realmente no Brasil ainda é uma porcentagem alta. Estamos pegando aqui jovens de 15 a 24 anos que nem estudam e nem estão no mercado de trabalho. E vemos que aqui a diferença de gênero é muito importante. Se a média para o Brasil era de 19% em 2011, quer dizer, de cada 5 jovens brasileiros que tinham de 15 a 24 anos, um não estava nem estudando nem trabalhando, a diferença entre homens e mulheres é muito grande. É quase o dobro a diferença para 12% dos homens, 25% das mulheres. Isso tem muito a ver, e se a gente pega o dado para as mulheres negras, é de 28%, quer dizer, quase uma de cada 3 jovens mulheres negras nesse país nem estuda nem trabalha, e para certos estados da federação isso é maior do que 35%. Então, aqui isso tem muito a ver com políticas, porque por que isso acontece? Porque uma grande parte dessas mulheres ou já é mãe, ou está em casa cuidando dos seus irmãos menores para que sua mãe saia a trabalhar. A gente sabe que tem aumentado muito o número de mulheres chefes de família ou pessoas de referência do domicílio no Brasil, e a grande maioria delas não tem um cônjuge, então ela tem que compatibilizar a função de provedora e cuidadora, né? Então, a ausência de políticas de conciliação, que vão desde as creches, fundamentalmente creches, até outras formas, né? Jornadas escolares mais compatíveis, a questão da mobilidade urbana, o número de horas que as pessoas perdem para se deslocar da casa para o trabalho, principalmente nas cidades grandes, isso faz com que a tensão entre o trabalho e a vida familiar seja muito grande, e ela recai principalmente nas mulheres, que são as que são socialmente definidas como as principais responsáveis por esses cuidados. Então, esse acho que é um tema de políticas públicas muito importante, que tem a ver também com a ação legislativa. Aqui, isso aí são a questão da defasagem salarial. A gente sabe que ainda existe uma defasagem salarial muito grande entre homens e mulheres no mercado de trabalho,
Mas, se a gente analisa, isso que está esse quadro aí, não vai dar tempo de falar em detalhe, o movimento de 2004 a 2011, há uma redução grande da desigualdade de rendimentos entre homens e mulheres, e principalmente entre negros e brancos. Isso tem tudo a ver com as políticas de valorização do salário mínimo. Por que que reduz essa desigualdade? Porque justamente mulheres e homens estão na base da pirâmide salarial. Se essa base da pirâmide salarial sobe com o aumento do salário mínimo, só para vocês terem uma ideia, enquanto o rendimento médio real dos homens no período 2004-2011 aumenta 29%, das mulheres negras aumenta 47%. Então, isso é um movimento muito importante que tem a ver com toda essa questão da distribuição. E a gente sabe que o tema do salário mínimo vai estar em discussão na sociedade, nunca deixou de estar, e vai estar também aqui nessa casa. Então, esse é mais um elemento para ser pensado na questão do salário mínimo. Eu já recebi aqui, não é nem o cartão amarelo, acho que já é o cartão vermelho. Só vou colocar mais 2 temas muito rapidamente. Jornada de trabalho. Outro tema também que está na agenda. Se a gente soma, as mulheres no trabalho remunerado, elas têm uma média de horas semanais menor do que a dos homens, né? Em 2011, essa média de horas semanais no mercado de trabalho era de 42,5 para os homens e 36 para as mulheres. Mas se a gente soma isso, as horas dedicadas aos afazeres domésticos, né, tudo que tem a ver com o trabalho reprodutivo, nós vemos que os homens trabalhavam 10 horas semanais e as mulheres 22 horas semanais. Isso significa que, se a gente soma essas 2 jornadas, jornada semanal total de trabalho, as mulheres trabalham quase 6 horas a mais por semana do que os homens. Então, isso também é um tema interessante na discussão da jornada de trabalho e dessa questão da conciliação entre o trabalho e a família. E, por último, eu queria falar das trabalhadoras domésticas, né, que é um tema... A gente costuma dizer que as trabalhadoras domésticas representam um dos principais núcleos duros dos déficits de trabalho decente no Brasil, e ainda no Brasil, aproximadamente 70% não tem carteira de trabalho assinada. Então, esse é um tema-chave. Não tem carteira de trabalho assinado, portanto, não tem proteção à maternidade, portanto, não tem tudo que a legislação diz que deveria ter. Esse movimento tem aumentado, mas muito lentamente, e não acompanha o movimento de formalização do mercado de trabalho. E, em certos estados da federação, a taxa de trabalhadoras domésticas com carteira de trabalho assinada é próxima a 10%. Quer dizer, quase 90% no estado do Maranhão, por exemplo, só 11% tinham carteira de trabalho assinada. E mesmo no Distrito Federal, com a maior renda média do país, aproximadamente 50% não tem carteira de trabalho assinada. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que é fundamental a regulamentação da PEC, a ratificação da Convenção 189, é fundamental pensar em medidas que possam ampliar a cobertura da proteção social para as trabalhadoras domésticas, né? Então, bom, isso era mais ou menos alguns dos temas que eu queria ressaltar nessa discussão. Muito obrigada. Obrigado. Tá bom. Nós estamos aqui ainda no debate, então eu passo a palavra então aqui para o Márcio Postman também, tempo de 20 minutos. Olá a todos, nosso abraço fraterno, solidário a cada uma que aceitou esse convite, discutir aqui reformas de base para o Brasil do século XXI, cumprimentar também os que nos acompanham pela internet, agradecer muito a esse convite, a oportunidade de estar aqui em Brasília, na Câmara dos Deputados, especialmente no âmbito da bancada do PCdoB, uma reflexão absolutamente fundamental, pensar as questões das reformas, e o foco na tarde de hoje, início de noite, é o tema do trabalho, do mundo do trabalho.
tivemos aqui duas contribuições instigantes, olhando o tema do trabalho a partir de diferentes prismas, a questão de gênero aqui muito bem abordado, ao mesmo tempo a colocação do Clemente acerca do ator ou dos atores de representação do trabalho. Eu vou, na realidade, tentar aqui nesses pouco tempo que eu tenho, minutos, apresentar um ensaio, na verdade, sobre a agenda do trabalho situada nesses últimos 11 para 12 anos, e seria mais ou menos a primeira parte da minha fala aqui, e a segunda fala trazendo alguns limites e possibilidades em relação ao próximo governo, olhando a temática do trabalho. Muito bem. Então, como podemos situar a questão do trabalho na experiência dos 11 anos, a experiência após 2002, né? Bem, acho que nós inicialmente precisamos reconhecer que essa é a primeira vez na experiência democrática brasileira que nós temos uma continuidade programática de um período tão longo na experiência democrática, né? E é certamente uma experiência que buscou combinar três elementos de difícil convergência na história brasileira, que é a combinação do crescimento da economia com o regime democrático e a distribuição de renda, né? Nós, olhando os últimos 50 anos, a gente pode perceber que nós tivemos períodos em que nós crescemos muito mais do que os verificados nos últimos 12 anos, mas, infelizmente, sem o regime democrático, nós tivemos não a distribuição de renda, mas a concentração da renda, né? nos que permitiu colocar o Brasil, em 1980, entre as 8 principais economias capitalistas do mundo, mas tendo a metade da população na situação de pobreza, né? E quase 2/3 dos trabalhadores sem a proteção social e trabalhista, né? Tivemos um período aí dos anos 80 e 90 de retomada da democracia, mas sem crescimento econômico não tivemos melhora alguma na distribuição de renda, mantivemos um quadro de estagnação na situação de pobreza e uma piora até em termos de regressão social, tendo em vista o aumento do desemprego e uma perda de participação dos salários na renda nacional. Então, temos um período interessante, que é o período mais longo da história, do ponto de vista da democracia, de uma continuidade, do ponto de vista de de governos populares, um governo de uma frente popular democrática, uma frente centro-esquerda, vamos dizer esse tema. Mas essa não é uma experiência inédita do ponto de vista latino-americano. Nós olhando a América Latina, nós temos pelo menos 3 conjuntos de países que, a partir de 2000, experimentaram iniciativas que buscaram combinar democracia, crescimento e distribuição de renda, né? Nós temos um bloco de países, digamos, os países próximos do Pacífico, né? Da linha do Pacífico, situando os extremos, que seriam a Colômbia e o México, que não conseguiram, na verdade, se desvencilhar muito da experiência de políticas neoliberais dos anos 90, e são países que apresentaram um crescimento econômico comparável com o do Brasil, mas com uma situação distributiva praticamente inalterada, não é? Então, temos um outro bloco de países do centro da América Latina, Bolívia, Equador, podemos botar a Venezuela nesse bloco, né, que são países que conseguiram fazer reformas constitucionais, constituir um pacto de poder mais amplo e com capacidade de intervenções políticas muito mais profundas e que apresentaram resultados de um protagonismo econômico mais evidente e com distribuição de renda mais acelerada, com maior queda da desigualdade maior taxa de redução da pobreza. E temos um bloco intermediário, que são os países, digamos assim, do Cone Sul da América, Argentina, Uruguai e Brasil, né, que são países que aplicaram políticas pós-neoliberais, mas não fizeram reformas constitucionais e, portanto, tiveram que constituir um quadro pós-neoliberal dentro das circunstâncias estabelecidas nessa primeira década do século XXI. Né? Bom, olhando, então, a nossa experiência em especial, né, eu diria o seguinte, que
A vitória de 2002 para cá é uma vitória construída em cima de um programa contra o neoliberalismo, tá certo? Foi um programa que não foi de reformas, foi um programa que se antepôs à política neoliberal que vinha dos anos 90, tá certo? E a capacidade de construir uma maioria que deu a vitória em 2002, 2006, 2010, né, foi, na verdade, uma junção dos perdedores durante o período neoliberal. Então, foi uma somatória de forças muito heterogêneas que resultaram, as forças do trabalho, né, mas também pequenos empreendedores, agricultura familiar e parte dos ganhadores do neoliberalismo. Tá certo? Então, o que eu quero chamar a atenção é que o que marca, a meu modo de ver, esse quadro pós-2002 é um quadro de políticas que, na verdade, respondem ao neoliberalismo. Tá certo? Não são políticas de reformas no capitalismo, são políticas que, na verdade, se contrapõem ao neoliberalismo. Tá certo? Então, o que nós vamos ver, na verdade, é o fim, não é? A tentativa de interromper um movimento de flexibilização do mercado de trabalho, tá certo? São políticas que recuperam o salário mínimo enquanto um instrumento de valorização e de identidade à reprodução da força de trabalho, não é? A tentativa de criar um ambiente de pleno emprego, né? Então, na verdade, um conjunto de políticas que são a antítese daquelas experimentadas desde o final dos anos 80, que são políticas neoliberais, né? Políticas que apostam no mercado, que apostam no indivíduo. Nós reconfiguramos isso e eu diria que essa tentativa de recuperação do Estado, quer dizer, para se simplificar aqui, o resultado é extremamente positivo se nós compararmos o que for o neoliberalismo dos anos 90. Tá certo? O Brasil, 12 anos depois, é muito diferente do que nós tínhamos o Brasil do início do século XXI. Tá certo? Seja qual for aqui, alguns elementos, inclusive, a Laís nos apresentou em relação ao desemprego, se tivéssemos olhado os dados de distribuição de renda, recuperou a massa de salários, melhorou a performance dos sindicatos na negociação coletiva, bom, enfim, vários dados positivos, é inegável. Quer dizer, nós estamos muito bem para fazer esse debate com as forças neoliberais, que nem se apresentam como assim, né? Embora quando eles começam a falar, a gente já percebe o que eles estão querendo fazer, né? Tem gente que diz que vai aumentar a Bolsa Família em 10 milhões de pessoas, mas por quê? Porque o receituário dele é neoliberal. Ele quer aumentar o desemprego, porque os salários estão altos, tem que combater a inflação. Então, se a gente começar a esmiuçar, a gente vai ver que o neoliberalismo não morreu, ele está aí, mas ele está muito amedrontado. Certo? Por que eu estou querendo dizer isso? Porque eu acredito que foi um êxito o que nós conseguimos construir em termos de uma maioria política para construir convergência em relação a políticas anti-neoliberais, e o Brasil se transformou numa referência internacional em função dos resultados adquiridos. Tá certo? Mas eu acredito que essa agenda anti-neoliberal apresenta sinais de esgotamento. Ela já não é mais capaz, tá certo, de aglutinar forças e movimentos. Tá? Vejo, inclusive, que a oposição às políticas anti-neoliberais se organizou de outra maneira. Até porque percebeu que a continuidade deste programa de políticas, tá certo, significa, na verdade, agora enfrentar privilégios. Uma coisa é combater a desigualdade, tá certo, da forma mais primitiva com que ela se expressa. Quando nós começamos a combater a desigualdade do ponto de vista do enfrentamento de privilégios, nós começamos a ter na nossa oposição a classe média, assalariada, que não quer perder os seus privilégios, tá certo, de um exército de serviçal de trabalhadores domésticos. É incrível que a pauta dos domésticos continua paralisada. E por que está paralisada? Porque esqueceram? Não, obviamente porque tem, não é, um conjunto de forças que se manifesta, embora não explicitamente, mas manifesta-se contra, não é, a organização e os direitos, igualdade de direitos, a um segmento que remonta à escravidão, que é o exército de serviçais, que dá à classe média brasileira um diferencial inegável em relação à classe média dos países envolvidos. Tá certo? Porque elevar os salários da base da pirâmide social significa menos privilégios para a classe média. Certo? A classe média não está contente com o nosso governo.
E vai ficar ainda muito mais tensa na medida que nós avançarmos nesse sentido do enfrentamento dessa desigualdade. Os ricos também não estão satisfeitos. Certo? Mesmo que o nosso governo faça aquilo que eles acham que tem que ser feito. Agora é uma questão de classe, não aceita mais. Estou dizendo isso de forma muito irresponsável, até porque o tempo aqui é pequeno, para chamar a atenção o seguinte: aquilo que nos mobilizou, né, há 12 anos atrás, para fazermos um enfrentamento contra o neoliberalismo, não é mais suficiente, porque o resultado do conjunto de políticas anti-neoliberais construiu um outro ator que está fora da nossa base de apoio. É um ator em disputa. Tá certo? É um conjunto um segmento de 40 a 50 milhões de pessoas que não se sente capturado, tá certo, pelas instituições de representação de interesses que nós temos hoje. Não se sente capturado pelos partidos políticos, que constituem a base deste governo, não se sente capturado pelas instituições que representam os trabalhadores, que são os sindicatos, certo? Não se sente capturado pela representação dos interesses dos estudantes, e não se sente capturado pelas organizações de base, não é? De bairros e assim por diante. Então, me parece que nós precisamos entender esse segmento, porque esse segmento é a base para nós continuarmos um governo democrático e popular. Tá certo? Um governo que tem uma visão de esquerda. O que é essa visão de esquerda? É fortalecer os direitos, não é, materiais e simbólicos da classe trabalhadora. E aprofundar a democracia. Esse é o que nos unifica, digamos assim. Mas como fazer isso para ganhar a eleição e, na verdade, mais do que ganhar a eleição, termos o que fazer de verdade? Acredito que é limitado nós continuarmos com políticas apenas anti-neoliberais. O que não é pouco. O que não é pouco olhando o mundo do jeito que está. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui? Eu acredito que o espaço que nós navegamos nos últimos 12 anos foi um espaço de turbulência em que o centro dinâmico do mundo estava sob tensão. A impressão que eu tenho é que o segundo governo Obama organizou as forças norte-americanas e nós vamos ter pela frente uma dificuldade que não é pequena, porque, mais uma vez, não é, a hegemonia norte-americana vai tentar agora enquadrar aqueles que se colocam como alternativa do ponto de vista da polarização mundial. O neoliberalismo, criado em 79 e 80 pela aglutinação de forças nos Estados Unidos, que eu nem tenho tempo para falar sobre isso, né, permitiu que os Estados Unidos enquadrassem a Alemanha e o Japão, que se apresentavam como alternativas ao centro dinâmico norte-americano. Tá? Agora, meu modo de ver, os Estados Unidos se reorganizam novamente para enquadrar a China. Enquadrar a China significa enquadrar os BRICS, significa enquadrar o Brasil. Tá? O Brasil, que vinha crescendo 4, 5% ao ano, está crescendo 2% e olhe lá. A China crescia 10, 11%, está crescendo 6, 7%, e eu não sei se vai continuar crescendo nesse nível. A Rússia caiu, a Índia caiu, a África caiu. Então, é um cenário internacional de polarização. Certo? Isso nos coloca, na verdade, uma responsabilidade que até agora a gente não assumiu de fato, mas vai ser chamado a assumir, que é a capacidade de liderar aqui a América Latina. E é absolutamente fundamental contarmos com essa perspectiva, porque é dessa maneira que nós poderemos dar passos mais ousados. O outro ponto que eu quero falar é em relação à questão interna. Como é que nós construímos uma maioria interna que seja mais ágil do ponto de vista daquilo que é estratégico? Essa maioria, a meu modo de ver, precisa contar com uma base significativa desses que foram os receptores das políticas exitosas dos últimos 12 anos, que são esses 60 milhões, 50 milhões de pessoas que estão aí, hoje, estão em dúvida em quem votar. Como é que nós vamos capturar essa gente? Então, é preciso entender quem é essa gente, quais são os anseios, o que pensa essa gente. Né? E acredito, nesse sentido, que este conjunto de brasileiros está ansioso por uma nova agenda do trabalho. A agenda apresentada, que o Clemente apresentou, ainda está de pé, precisa ser reforçada. É um absurdo o Brasil no início do século XXI ter tantas ainda mulheres sem carteira de trabalho. Tudo bem, é fundamental, mas esta agenda, eu acredito que não mobiliza esse novo segmento. Esse novo segmento está convencido que o seu futuro depende da educação, depende do conhecimento. Até porque isso ele está tendo, de alguma maneira, no seu local de trabalho, pelo menos aqueles que estão associados às grandes corporações. Nós precisamos ter uma pauta que olha o seguinte: olha, essa educação que nós temos aqui não serve mais. É uma outra educação.
tá certo? É uma educação para a vida toda. É uma educação que deve levar a pessoa a ingressar no mercado de trabalho só depois de ter concluído o ensino superior. A universidade passa a ser o piso e não mais o teto. Porque essa gente está estudando, trabalhando de dia, estudando de noite, é gente com 16, 17 horas de atividades diárias. E estão fazendo cursos muito ruins. Tá certo? Não tem tempo para estudar, não lê nada. Do jeito que está, um pouco nós vamos ter uma inflação de certificados, de papéis. Então, é preciso, eu acho, conectar isso, porque as pessoas estão identificadas com a questão, sabe que o conhecimento é estratégico, para estudar a vida toda, as pessoas estão fazendo isso, mas nós não conseguimos, a meu modo de ver, tá certo, capturá-los para essa perspectiva de uma profunda revolução. Reforma, pode ser reforma no Brasil, as reformas têm caráter revolucionário, tá certo? Dado a força do antirreformismo no Brasil, mas é absolutamente preciso olhar essa outra perspectiva. É como é que nós vamos universalizar o ensino superior. É claro que eu quero reconhecer o seguinte, esse novo trabalho que se expande, quer dizer, se nós pegarmos os 22 milhões de empregos abertos nos últimos 12 anos, são empregos nos serviços, serviços em micro e pequenas empresas, onde o sindicato não entra, tem uma enorme dificuldade para entrar. Como é que entra nesses segmentos? Isso é trabalho imaterial. Essa gente cada vez mais está associada ao trabalho do serviço com tecnologias de informação, é telefone, computador, etc. As pessoas estão trabalhando muito no local de trabalho, estão levando o trabalho para casa, estão portando o trabalho com as tecnologias de informação. Com os novos métodos de gestão, não é? De salários associados a metas de produção, metas de venda, as pessoas estão dormindo com o trabalho, sonhando com o trabalho, acordando com o trabalho. Certo? O suicídio no trabalho tem questões novas que, infelizmente, as instituições que estão aí não conseguem identificar. Tá certo? Há uma desconexão, a meu modo de ver, dos partidos, das instituições democráticas em relação a esses novos anseios. Tá? Não sei se isso é um problema da realidade. Eu acho que não é só brasileiro, porque há uma queda na sindicalização em países referências, como a Alemanha, inclusive. Não é? Temos a agenda, a questão, por exemplo, de gênero, que sobre outra nova referência, não é? A mudança na estrutura familiar, é cada vez mais as famílias monoparentais, é cada vez mais a mulher cuidando de uma criança ou um adulto, as novas formas de agregação familiar, o homem mais velho se juntando com mulher mais nova, a mulher tem filha com diferentes homens, nada aqui de juízo de valor, mas é uma compreensão de como é que a realidade está se colocando. O que nós temos a dizer a essa estrutura familiar diferenciada? Nós temos pouco a dizer, mas a igreja parece que tem, as várias igrejas, e conectam. Nós tivemos 2 milhões e poucos mil estudantes que ingressaram no ensino superior, né, a partir do ProUni, a partir do FIES, etc. E essa gente não foi um movimento estudantil. Tivemos 1.600.000 famílias que ascenderam a casa própria, programa Minha Casa Minha Vida. Essas pessoas não foram para a associação de bairro como se tivesse um luxo, né? Vamos ver como é que são os programas Minha Casa Minha Vida. Será que não tem problema de área de lazer, não tem escola, tem posto de saúde? Tem vários problemas, tem várias contradições nas nossas políticas. Tá certo? E a nossa dificuldade de chegar até eles. Então, eu acho que o nosso gargalo está colocado, que é absolutamente fundamental vencer mais uma vez, não é? As forças neoliberais, mas não é suficiente. Certo? É preciso dar um passo mais. E um passo mais é, na verdade, reconhecer que estamos diante de uma nova agenda do trabalho imaterial. Tá certo? Uma coisa é o trabalho material, um trabalho na agricultura, na indústria, o resultado do esforço físico e mental do homem, produz algo concreto, palpável, etc. Então, e o trabalho material é aquele que o esforço físico não resulta em algo concreto e palpável, mas é esse trabalho que ganha maior prominência dentro do capitalismo. Se a gente pegar essa caneta aqui, que é de material, possivelmente 90% dessa caneta é constituído de trabalho imaterial. Não é? É o desenho, é a tecnologia, tá certo? É a distribuição da caneta, é o marketing. Não é mais o trabalho material. Então, mudou isso. E o capitalismo tem um grande problema, que é o seguinte, é como é que ele motiva esse trabalho material. Como é que a pessoa todo dia está sorrindo, tá certo? Alegre, motivada.
Esse é um espaço de construção que as nossas instituições têm para trazer. Eu não sei, mas deve ter aqui muitos projetos de leis a respeito da temática do trabalho imaterial, não é? Da dificuldade de regulação do trabalho, porque uma coisa é regular o trabalho no próprio local determinado, a outra coisa é quando esse trabalho é portável. E as pessoas estão insatisfeitas com o seu trabalho. Estão insatisfeitas com a remuneração que ganha, estuda e o salário é pequeno. Certo? Há uma discussão sobre isso, não temos aqui, mas o Gay Standing tem uma contribuição, temos uma contribuição aqui de um estudioso, o Rui Quadros, do Brasil, que coloca a ideia do precariato. Certo? É uma outra forma de manifestação da classe trabalhadora. Então, eu queria chamar a atenção, né, de forma muito rápida e evidente, que nós constituímos um conjunto de políticas fundamentais que responderam às forças neoliberais com êxito, colocaram o Brasil numa vanguarda em termos internacionais, mas para continuar, a meu modo de ver, temos que dar um passo além disso, que é conectar com essas forças que emergiram, estão meio perdidas e objeto de disputas para um ou para o outro lado. Muito obrigado. Obrigado, Omar. Vamos procurar aqui fazer uma rodadinha de perguntas, sem antes também agradecer aqui ao Paulo Vinícius, que é da direção nacional da CTB, e representa aqui o nosso direção nacional aqui também, conjunto com os demais companheiros da CTB. Então, eu sei que os companheiros que estão por aqui, pode